Muito bem, meus irmãos, eu quero ler para a nossa meditação no Evangelho segundo João, capítulo 8, versículo 12. Na verdade, eu quero me deter mais numa frase desse texto do Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. Pronto, os irmãos já encontraram. O texto diz assim. Eu estou ainda ouvindo folhas. Pronto, me parece que Jesus continuou a dizer à multidão: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu sou a luz do mundo. Nós temos na Bíblia diversos assim, eu sou, né? Eu sou o pão, eu sou a água, eu sou a luz, eu sou. Dá até para pregar uma série sobre o eu sou de Deus, né? Meus irmãos, eu estava meditando, pensando bastante e nesta reflexão desta noite, e não é bem uma preocupação, não é bem uma preocupação, ou na verdade é uma preocupação, porque eu estava pensando no quanto nós acreditamos que seja absolutamente verdadeiro tudo que nós lemos na Bíblia e tudo que nós falamos. E então eu fui tomado assim de uma certa preocupação se não pode acontecer o fato de que nós lemos na Bíblia ou não damos o valor da profundidade do que lemos, ou pelo menos nós não somos capazes de acreditar de forma a que isto seja transformador em nossa vida. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quando Deus criou, nós lemos lá em Gênesis, Deus criou a terra e Ele começou a criar todas as coisas. A Bíblia diz que a terra era sem forma, a terra era vazia e a terra era uma escuridão enorme. Está lá no primeiro livro, Gênesis, capítulo 1, versículo 2. A terra era sem forma, vazia, não havia coisa alguma na terra. E havia trevas que dominavam a imensidão da terra, diz o texto. Mas quando chega no versículo de número 3, nós vamos ler que Deus criou a luz. Que coisa fantástica! Deus criou a luz, está no versículo de número 3. E o que foi que Deus fez? Deus separou a luz das trevas. Ele fez isso, separou a luz das trevas. A partir deste momento, estes dois entes, luz e trevas, tornaram-se irreconciliáveis. Onde um está, o outro não está. Que coisa! Se aqui está claro, tem lâmpadas acesas, há luz aqui, então não há trevas, escuridão. Então, estes dois entes não andam de mãos dadas em hipótese alguma. E, meus irmãos, a Bíblia, em diversos momentos, ela vai dizer que as trevas, elas estão sempre associadas às coisas ruins.
Nós temos alguns textos para ver. No Evangelho aqui de João, para ficar bem fácil, no capítulo 11, versos 9 e 10, nós lemos assim: Jesus respondeu: não há 12 horas no dia, se alguém andar de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. E quando anda de noite, é quando anda de noite que tropeça, pois não tem luz. Então, as trevas, elas levam a pessoa a tropeçar. Eu nasci, já falei inúmeras vezes, eu sou da roça, nasci numa fazenda de café. Meu pai cuidava, trabalhava, tinha lá seus pés de café, no Paraná. E eu vivi na roça até os 13 anos de idade. Quanta vez eu arrebentei o dedão do pé, andando no escuro. Então, no escuro a gente tropeça, não é? E normalmente a gente tropeça e a gente não agradece pelo tropeço, a gente acha ruim, porque machuca, dói. As trevas, elas estão assim, associadas às coisas ruins. No capítulo 12, aqui do Evangelho de João, capítulo 12, versículo 35, nós lemos também assim, nesse texto. Então Jesus lhes disse: a luz ainda está convosco por um pouco, andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. Quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Quem anda nas trevas não sabe para onde está indo, diz o texto. Está perdido. Está perdido. Né? Então, imaginem um carro se não tivesse luz na estrada. Precisa do farol, precisa da luz para poder o motorista dirigir e saber para onde está indo. E assim, nós também no nosso andar, nós precisamos de luz, porque sem a luz nós vamos tropeçar, diz a Bíblia, nós vamos nos machucar. E então nós precisamos de luz. Algumas pessoas, elas nascem sem o privilégio de enxergar. Isto acontece com algumas pessoas, tem acontecido. Pessoas que nascem fisicamente sem ver a luz. Não sei quantos já se colocaram no lugar de uma pessoa assim. Uma vez, eu fechei os olhos e tentei andar. Que coisa difícil e triste. Mas há pessoas que nascem assim. A Bíblia, ela conta a história de um homem. No capítulo 9 do Evangelho de João, um homem que nasceu cego. Nasceu com esta deficiência. E os discípulos chegaram para Jesus e perguntaram: quem foi que pecou? Este homem pecou? Ou o pai dele pecou? Ou a mãe pecou para que ele nascesse cego? Jesus disse: não, nem ele pecou, nem o pai, nem a mãe, não aconteceu nada disto. Isto aconteceu para que as obras se manifestassem. E Jesus então disse isto para os discípulos. E aí Jesus diz assim: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Está no capítulo 9, a partir do 1º versículo.
E então, depois que Jesus disse isto, Jesus chega para este homem que havia nascido cego e disse para este homem, trazendo uma solução para ele, disse, olha, ele fez um lodo com saliva e untou os olhos daquele homem e disse, agora você vai até o poço de Siloé. Siloé quer dizer o enviado. Vai até o poço de Siloé e você se lava. E então aquele homem, ele fez isto, ele foi lá e se lavou. Quando ele fez isto, ele passou a enxergar, passou a ver. Eu fico imaginando a emoção deste homem, de agora poder enxergar. Mas ele não havia sequer visto Jesus. Ele não conhecia os pais, não conhecia seus irmãos, não conhecia as belezas naturais. Ele só conhecia a escuridão, as trevas. Os fariseus chegaram e disseram assim, mas espera aí, o que foi isso que aconteceu? Quem fez isso com este homem? E hoje é sábado. Quem fez isso é um pecador. Alguém chegou e disse, mas como que um pecador pode operar um milagre desse tamanho? Não pode ser. Tem que ser alguém vindo de Deus. Não, então faz assim, chama este homem aqui. Vamos conversar com ele. Conversaram com ele. Quem fez isto? Disse, não sei. Um homem que eu ouvi, chamado Jesus, fez isto. Mas não sei quem é. Porque eu não tinha visto Jesus. Jesus havia saído. Aí os fariseus disseram, olha, vamos chamar aqui os pais. O pai deste homem e a mãe. Eles foram. E eles perguntaram, quem é este moço aqui? São filhos de vocês? São filhos nossos. E quem fez o que aconteceu com ele? Ele passou a enxergar. Quem fez isso? Olha, não sei. Pergunte para ele tem idade suficiente para responder. Está no texto. Parece até uma falta de educação. Mas para quem faz perguntas absurdas, não pode esperar boa coisa. Pergunta para ele. Aí os fariseus foram perguntar para ele. E perguntaram 2 vezes. Ele chegou a dizer, vocês já estão me aborrecendo, está chateando esse negócio. Não estou gostando dessa abordagem insistente de vocês. Na população, o povo dizia assim, mas escuta, é aquele homem que vivia aí, não é? Cego pelas ruas aí, né? E coisa. Outros diziam assim, não, esse daí é parecido com aquele, não é aquele. Depois leia o texto, capítulo 9. É impressionante. Mas os fariseus, insistindo com ele, chamando pela 2ª vez, disseram, você dá glória a Deus, a esse homem pecador? E então, perguntaram, quem fez isso com você? Ele diz assim, olha, uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Olha, que coisa fantástica. Eu era cego e agora vejo. Versículo 25 desse capítulo 9. Não sei. Depois, mais tarde, Jesus encontrou-se com este homem. E Jesus se apresentou a ele. E ele prostrou-se diante de Jesus, ajoelhou-se diante de Jesus e adorou a Jesus. É claro. Jesus mudou radicalmente a vida desse homem.
A partir desse encontro com Jesus, ele não seria o mesmo. Agora, meus irmãos, assim como existe pessoas que nascem assim, fisicamente cegas, todas as pessoas nascem espiritualmente cegas. Por conta exatamente daquilo que nós conhecemos, que é o pecado. Porque Romanos 3:23 diz isto, que todos pecaram. Todos estão assim perdidos, destituídos da glória de Deus, diz a Bíblia. E o triste, meus irmãos, o triste é que o agente causador dessa cegueira, que está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versos 3 e 4, o agente causador da cegueira espiritual é o Deus deste século. Quem é o Deus deste século? Está com D minúsculo aí na Bíblia. Não é o Deus eterno. Não é o Deus criador e sustentador de todas as coisas. Não é o Deus que dá o oxigênio que respiramos, a água que bebemos e que o lavrador coloca a semente no solo e Deus faz crescer e produzir. Não! O Deus deste século que cega os entendimentos dos incrédulos é o diabo. Por isso que nós falamos do evangelho para uma pessoa e ela fica assim, não entende. E ela mesma não dá conta de que é o diabo que está atrapalhando o entendimento dela, cegando o entendimento, impossibilitando a ela de entender. Quando eu digo aqui que Jesus é a luz do mundo, porque a Bíblia está dizendo, é isto mesmo. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 3 e 4, mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Quantas pessoas estão cegas de entendimento? Falamos do evangelho, que conforme diz Romanos 1,16, é o poder de Deus para a salvação de todas as pessoas, e tem gente que ainda fica recalcitrando, fica não acreditando, será que é isso mesmo? Será que eu vou, não vou, eu vou, fico, decido, não decido? Tem que decidir. Escolher a luz, escolher a Jesus, colocar Jesus na vida, no coração. Não permitir que o Deus deste século continue cegando, incapacitando, impossibilitando entender. Se não enxergar fisicamente é ruim, espiritualmente é pior. Por quê? Porque tem reflexos no céu, na eternidade ou no inferno. Então, cego espiritualmente é extremamente pior. E conforme eu disse, o triste é que o agente causador da cegueira espiritual é o Deus deste século, conforme lemos no texto aqui. A Bíblia é a palavra de Deus. Mas, meus irmãos, Colossenses 1,13 diz assim, começando um pouco antes, para uma melhor compreensão.
dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz e que nos tirou do poder das trevas. Nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Jesus é a luz do mundo que liberta as pessoas do império das trevas. Temos que falar isto para as pessoas. Você está vivendo debaixo deste império das trevas. Mas Jesus quer libertar você deste império. Quer tirar você desta situação. E então, a Bíblia, ela fala do céu e ela fala do inferno. Mas do inferno, fala que vai ser um lugar onde vai haver dor, choro, ranger de dentes, trevas, escuridão, céu. A palavra céu já é uma expressão que diz tudo, que alegra o nosso coração. Céu, céu. Para onde você quer ir? Para o lugar de trevas ou para o lugar de luz? A escolha é de cada um de nós. Que Deus nos ajude. Amém.